Então vamos começar definindo. Eu trago duas definições aqui, uma definição mais ampla e uma definição de um autor. A mais ampla é essa: o deísmo foi uma filosofia do século XVIII, intermediária entre o teísmo cristão e o ateísmo. Teísmo cristão é o que nós somos, é o que nós cremos. Nós cremos em um Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um Deus que encarnou-se em Cristo Jesus. Esse é o teísmo cristão. E o ateísmo é a negação de Deus, a negação de qualquer Deus. Então o deísmo está aí no meio termo. Segundo o deísmo, existia um Deus, porém um Deus que não se envolvia ativamente no universo, um Criador distante que deu início ao mundo, mas depois se afastou. A figura que o deísmo usa muito é de um relojoeiro, que faz o relógio, dá corda e se afasta. Essa é a visão que eles têm de Deus. É um Deus que criou o universo, criou leis para que o universo funcione, e é um Deus que se afasta, um Deus que não se importa, é um Deus que não é pessoal, é um Deus distante. Uma definição aqui do Michael Horton no livro A Lei da Perfeita Liberdade. O deísmo, a religião prevalecente da ciência desde o iluminismo, mantém que o universo é regido por leis. Considerando que Deus as colocou em movimento e, consequentemente, é generosamente batizado de Criador, ele apenas ocasionalmente interfere. Na maior parte do tempo, ele simplesmente observa as leis fazerem o seu trabalho, assim como qualquer bom delegado faria. Então, é a mesma ideia. É a percepção, é o erro, na verdade, de achar que é um Deus que está distante, um Deus que fez tudo, colocou para funcionar, mas se distanciou. Alguns deístas importantes. As colônias inglesas na América obtiveram sua independência em 1776, tornando-se os Estados Unidos da América. Você se lembra da história, eles saem da Inglaterra, as colônias, e aí, passado um bom tempo, eles têm a independência. Alguns dos principais líderes do movimento eram deístas, tais como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Thomas Paine. Você lê algumas coisas desses autores e tem a impressão de que eles são cristãos. Olha, estão falando sobre Deus, mas eles eram deístas na verdade. E alguns deístas nem criam em Cristo, para você ter uma ideia da gravidade do problema. Alguns deístas não criam na Trindade, eles eram unicistas. Eles criam que havia apenas um Deus e uma pessoa. O deísmo, aqui eu cito Roger Olson na História da Teologia Cristã, o deísmo se infiltrou silenciosamente na estrutura da vida política e religiosa dos Estados Unidos, e o Deus do deísmo e da religião natural tornou-se o Deus da religião civil dos Estados Unidos. Em Deus confiamos era o lema nacional. Onde é que você tem essa expressão, em Deus confiamos, lá nos Estados Unidos? Na nota do dólar. Então, quando você lê a Declaração da Independência, por exemplo, que cita Deus, na nota do dólar, In God we trust, em Deus nós confiamos, não se iluda, tá? Não foram cristãos, foram deístas. Sim, Davi. E muitas vezes o Thomas Paine, especialmente, quando ele escrevia os seus documentos para conseguir a independência, ele apelava para o público dele, que era cristão, citando coisas da Bíblia. Então ele citava o exemplo de Israel, como não era bom eles terem uma monarquia, terem um rei, mas ele não fazia isso necessariamente porque ele acreditava, mas realmente porque ele sabia do público deles, e eles usaram isso para se infiltrar com os americanos também. Eles usaram isso a seu favor, mas eles, na verdade, alguns nem criam em Cristo. Tá? Então, como esse autor coloca, o Roger Olson, foi um movimento filosófico e religioso que mais entrou na política norte-americana. Note, não significa que todo mundo era assim. Foram 13 colônias, né? Das 13 colônias que chegaram lá na América do Norte, a maioria deles era formada de cristãos genuínos, muitos presbiterianos inclusive,
Mas surge esse movimento ali no século XVIII, e é um movimento que está fora das Escrituras, com aparência de Escrituras, porque fala de Deus, mas é um Deus distante, e a maioria deles nem cria em Jesus Cristo, tá? Vamos ver então a origem deste movimento. A história do deísmo começa com Lord Herbert de Shrewsbury, nascido na Inglaterra em 1583, considerado o seu primeiro precursor. Então a gente vai ver dois homens aqui que foram precursores, e aí dois homens que iniciaram o mesmo movimento. Esse é um precursor. Ele escreveu um pequeno livro intitulado De Veritate, da verdade em latim, que foi publicado em 1624. Este livro é considerado o primeiro livro daquilo que viria a ser chamado depois de religião natural. O que deísmo tem a ver com religião natural? Irmãos, em teologia, quando a gente fala de coisas naturais e sobrenaturais, há uma diferença, né? Uma religião natural é uma religião que não crê em coisas sobrenaturais. Os deístas não criam em milagres, tá? Criam apenas na religião da natureza. Deus estabeleceu a natureza, a criação, mas é só aqui no andar de baixo. O andar de cima, Deus está longe, Deus não está interagindo, não está sustentando todas as coisas. Por isso que deísmo e religião natural são termos quase que sinônimos. No livro então De Veritate, o Lord Herbert de Shrewsbury defendeu 5 noções religiosas que cria fossem comuns em todos os tempos e culturas. Há um Deus supremo, essa deidade soberana deve ser adorada, a conexão entre virtude e piedade, definida como a conformação correta das faculdades, é e sempre foi considerada a parte mais importante da prática religiosa. A mente humana sempre abominou sua própria iniquidade, seus vícios e crimes sempre foram óbvios, devem ser expiados pelo arrependimento, e existe recompensa ou castigo depois desta vida. Você olha para essas coisas e fala: não, pastor, está tudo certinho aí. O problema é o seguinte: essa era a crença total. Está faltando um monte de coisa aí. Está faltando Cristo, está faltando a Trindade, percebeu? Nenhuma menção a Cristo, nenhuma menção à Trindade, nenhuma menção à Bíblia como sendo a revelação de Deus. Esse era o problema. Então, esse primeiro precursor, ele olha para as culturas de todas as épocas e ele tenta estabelecer pontos em comum, mas que não tem a ver com Cristo, como que uma religião natural, uma religião em que todos deveriam crer. O segundo precursor foi o filósofo inglês bastante importante e conhecido, John Locke. Nós temos várias obras de filosofia de John Locke. Ele nasce em 1632, importante pensador. Locke escreveu livros para tentar justificar as crenças básicas do cristianismo no tribunal da razão. Note, no tribunal da razão. O deísmo, ele é casado com racionalismo. Tudo tem que ser provado pela razão. Milagres estão fora. Sobrenatural não se prova com a razão. Então é uma religião natural, racional, a gente pode dizer. Locke tinha pouca coisa ou nada para dizer a respeito da Trindade ou da divindade de Cristo. Locke tratava a religião, inclusive o cristianismo, inteiramente como questão de crença intelectual. Então tudo é racional. Agora sim, o primeiro deísta, John Toland, talvez o primeiro deísta propriamente dito, era admirador de Locke, considerava o famoso filósofo inglês o seu mentor. Um ano depois do lançamento de A Racionalidade do Cristianismo, que foi um livro do Locke, Toland publicou seu livro controvertido Cristianismo Não Misterioso, que sustentava que nada que fosse contrário à religião natural, puramente racional e acessível a todas as pessoas, poderia ser considerado cristianismo autêntico e que nenhuma verdade real do cristianismo estava acima ou além da razão. Veja, é um tipo de religião que vai salvar um monte de gente, porque não precisa de Cristo, basta confiar na razão, crer num Deus superior a todas as coisas, e aí você está salvo. O segundo foi Matthew Tyndale.
o segundo proponente do deísmo, no seu livro, aqui está a tradução: Cristianismo tão antigo quanto a criação, ou O Evangelho é uma reedição da religião da natureza, publicado em 1730. Este livro é considerado a Bíblia dos deístas. Para Tyndall, a religião era apenas moralidade, sem necessidade de Bíblia, graça ou Salvador. Há um texto muito famoso acho que é do Benjamin Franklin, que circula aí na internet. É algo mais ou menos assim, 13 princípios para uma vida feliz, é alguma coisa assim, em que você lê e você tem a impressão que ele é cristão, que ele é crente, mas aí quando você estuda a fundo, você fala, opa, ele não era, ele era um deísta. Então, é uma ênfase muito grande deles na moralidade, no viver corretamente, trabalhar, cuidar da família, etc, etc. Dá uma aparência de cristianismo, mas não é. Eles não creem em Cristo, a ênfase nunca é Cristo. Quais são as crenças básicas do deísmo? Primeira, as leis naturais da religião são encontráveis pela razão. Então eu cito aqui o Cairns, no livro Cristianismo através dos séculos, ele diz lá o seguinte: os deístas criam que Deus deixou sua criação reger-se por leis naturais. Assim, não havia lugar para milagres, para a Bíblia como revelação de Deus, para a profecia, para a providência ou para Cristo como um Deus homem. Para eles, Cristo era apenas um mestre e por isso só Deus Pai deveria ser cultuado. Então, eles creem que as leis da religião são encontradas pela razão. Nós cremos nisso? Não. Nós cremos que é Deus quem nos ilumina a mente para que nós creamos nele. Há uma ação do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus mais o Espírito é que nos levam para Deus. Eles criam que isso poderia ser encontrado na natureza, apenas pela razão, pela racionalidade. Deus criou um universo perfeito que não precisa de manutenção e afastou-se deixando em funcionamento. É uma ideia até bonita, né? Bonita, mas herética, de que Deus cria um universo tão perfeito que ele se afasta, porque o universo não precisa de manutenção. Mas é uma desconsideração da queda, porque a queda bagunçou tudo, né? Mas eles creem de fato nisso. Sim. Um mestre, um padrão, um exemplo de moralidade, apenas. Um homem enviado por Deus, mas não Deus encarnado. Eles criaram, muitos deístas criaram igrejas unicistas, né, que são igrejas que não creem na Trindade, creem em um Deus e uma pessoa. Eu desconfio que eles usam Bíblia, assim como espíritas usam a Bíblia e aí pegam textos que convêm, né? Eu creio que o livro padrão deles era a Bíblia, mas essa forma de tratar a Bíblia não como um todo, como as seitas fazem, né? Testemunhas de Jeová usam a Bíblia, uma Bíblia alterada. As seitas usam a Bíblia, mas pegando apenas o que lhes convém. Então eles tinham a Bíblia, mas não seguiam. Segunda crença, a virtude e a moralidade são o culto mais importante. Então eu de novo cito o historiador: leis éticas estão na Bíblia, um manual ético, e na natureza do homem, onde seriam descobertas pela razão. O homem deveria arrepender-se do erro e viver conforme as leis éticas, porque a alma é imortal, está sujeita à recompensa e ao castigo depois da morte. Então veja, até parece cristianismo. Eles creem que a pessoa deve viver corretamente, que haverá recompensa ou castigo depois da morte, que a alma é imortal, mas eles não falam em Cristo, não falam em redenção, não falam da obra salvadora de Cristo, não creem na Trindade. Então, não é cristianismo. Terceiro, ceticismo para alegações de revelações e milagres sobrenaturais. Nós vimos ceticismo há 2 domingos atrás.
É aquela postura de dúvida, né? De não crer, de não confiar, como Tomé. Eu só creio se eu vir, né? Ver para crer. Eu cito aqui o Roger Olson. Embora os deístas do século XVIII, como Toland e Tyndale, não as negassem, as revelações, os milagres, claramente as relegavam a uma categoria inferior à das verdades universais da razão e restringiram o elemento sobrenatural na religião quase a ponto de extingui-lo. Posteriormente, os deístas mais radicais rejeitaram totalmente os milagres e optaram por um cristianismo puramente naturalista, desmitificado, despojado de qualquer mistério. A cosmovisão do deísmo foi moldada em grande parte pela física newtoniana, com seu universo governado por leis naturais rígidas. Era uma máquina universal com pouco espaço para a intervenção divina. Então, eles negam um Deus que interage. É um Deus que cria, fica afastado, não há milagres, não há questões sobrenaturais, é tudo racional, é tudo pela razão, essa é a ideia deles. Sim, Vera? Parece que desde até aceita o arrependimento, só que não é arrependimento. Não é em Cristo. É um arrependimento assim voltado à moralidade. Eu não fiz o que é correto, eu me arrependo, né? E aí tem uma vida de fazer coisas certas, mas sem confiar em Cristo. Moralidade pura. Eles até creem em um julgamento no final, mas não amparado em Cristo. Seria Deus Pai apenas que julgaria todas as coisas e recompensaria ou castigaria. Mas Cristo está fora. Vamos rebater então essas ideias todas. Primeiro, eles dizem que a natureza, a criação, tem resposta para tudo. Veja o que diz o texto da nossa confissão de fé, que sumariza vários textos bíblicos, né? É o capítulo 1, parágrafo 1. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário à salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la e escrever toda. Isto torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Então vamos aqui parte por parte. Primeiro, Deus fala por meio da criação? Sim ou não? Fala, né? Nós cantamos há pouco, os céus manifestam tuas obras, Senhor, Salmo 19. Então, Deus fala por meio da criação. Olhando para a criação, para as coisas criadas, nós aprendemos uma série de coisas. Olhando para as coisas criadas, eu pergunto para vocês, o que a gente aprende em termos de atributo de Deus? Olhando para a criação, a gente pode pensar assim, olha, quem fez este mundo é muito... Oi? Sábio, perfeito. Vamos na sabedoria, né? Olhando para a criação, e a sabedoria está aqui, né? As obras da criação manifestam sabedoria de Deus. Por todos os lados, né? Por todos os lados. Pense na quantidade de formigas que existem, a variedade de formigas. E Deus deu uma certa inteligência para insetos, limitado, né? Nenhuma formiga vai fazer álgebra, equação de segundo grau, mas as formigas têm condições de construir formigueiros, de armazenar alimentos, elas têm uma sabedoria limitada. Essa semana eu vi um vídeo
de umas formigas tentando invadir uma colmeia. E o que elas fizeram? Elas fizeram uma corda de formigas com o corpo delas, umas segurando nas outras, milhares, né? E aí elas conseguiram chegar, elas fizeram uma corda de formigas. Então, você olha para a criação e vê coisas impressionantes. E eu falei só de formiga. Pense. As abelhas também têm rainha, né? Então, olhando para a criação de Deus, para os insetos, para os peixes, para os animais do mar, há espécies no mar que nós nem temos conhecimento, porque há abismos tão profundos em algumas partes do oceano que o ser humano não consegue chegar, nem com equipamento. E tem ser vivo lá, vivendo. As aves, os animais domésticos, selvagens, os vegetais, as flores, os minérios, os minerais. Há uma riqueza na criação de Deus, há tanta sabedoria expressa na criação de Deus. É uma coisa impressionante, impressionante. Um dia desses também, há uns tempos atrás, eu vi um vídeo de um passarinho, eu não sei se é o João de Barro, mas é um passarinho que constrói a sua casa e ele faz uma entrada falsa. Tem entrada verdadeira e tem uma entrada falsa. Já viram isso? É o João de Barro, né? Tem uma entrada que é falsa, que aí se a cobra tentar entrar ali, ela não consegue. Mas tem uma entrada verdadeira. Quer dizer, você tem muita sabedoria de Deus espalhada na variedade da criação. Então, note, Deus não nos fez e nos colocou em Marte, um planeta inóspito, que até que se prove o contrário, não tem água, não tem árvore, não tem planta, não tem fruta, não tem nada lá. Deus faz uma criação maravilhosa, com frutas, com plantas, com pedras preciosas, com insetos, com animais de tudo quanto é tipo, peixes, aves, flores. É uma criação maravilhosa, maravilhosa. E coloca o ser humano ali. E toda essa criação é obra da sua sabedoria. A quantidade, a variedade de animais que existem. Se eu desse folhas de papéis em branco para vocês criarem várias espécies, ia chegar um momento que você ia parar, né? Você até ia variar, colocando aí 8 pernas numa, 2 cabeças noutra, mas ia chegar um ponto que você ia parar. Observe como Deus fez seres diferentes na criação. Jacaré, rinoceronte, girafa, formiga, abelha, ornitorrinco, para citar um mais diferente, ursos, baleias, golfinhos. Olha, a gente passaria amanhã aqui nomeando todos os animais, os peixes, as aves. É uma variedade que Deus criou, com tipos de pele diferentes, estou pensando agora nos pássaros, a quantidade de cores que há nas penas dos pássaros, peixes de água doce, peixes de água salgada. É uma variedade, só alguém extremamente sábio para criar tanta variedade. E com as suas formas e as suas, digamos, as suas rotinas diferentes, e ali limitadas a um padrão. O gato não sai latindo, o cachorro não sai miando, quer dizer, eles têm os seus estilos todos de vida. Sim. E ainda tem gente que fala que Deus não existe. Pois é. Como é que de uma explosão teria surgido essa beleza, essa variedade da criação? Sim, Beth. Pastor, eu costumo falar isso para os meus alunos, né? E nós estamos estudando em geografia, falando sobre a natureza, falando sobre tudo isso. E eu trabalho num colégio alemão e assim, eles sempre orientam a não ficar falando sobre, né? Sobre Deus. Mas eu insisto em falar isso na minha sala. E eu falo para os meus alunos, eu falo, olha só,
como a natureza, olha a natureza, e ainda tem pessoas que falam que não foi Deus quem fez isso. Olha só como nós temos essa diversidade de animais, de peixes, de uma natureza tão linda que nós temos aqui do Brasil também, né? Sim, sim. E eu sempre converso isso com eles, e aí eles sempre falam também, não, professora, não pode ter sido o homem que fez isso. Com certeza foi Deus, né? Que bom, que bom. Então, eles estão, né, nessa linha aí, né? Que Estou bom, tentando sempre falar que Deus é responsável por tudo, Sim, né? sim. Então, Você precisa de uma mente extremamente sábia para criar tanta variedade e tanta beleza, gente. A gente sabe o que é beleza, a gente tem senso estético porque Deus criou. Deus nos ensinou o que é belo. Tá? E é uma variedade gigantesca. A outra explicação da história é que, eu vou contar para vocês a outra explicação que não é verdadeira, tá? Houve um momento no universo, alguns bilhões de anos atrás, que havia uma massa que caberia numa xícara de chá, tá? Uma massa com potência absurda que explodiu, ninguém sabe quem criou essa massa e nem quem explodiu. Essa massa que cabia numa xícara de chá, que é aquela xícara maior, né? Explodiu, expandiu a matéria e formou todo o universo que nós temos hoje. Exatamente. Quer dizer, você precisa ter muita fé para crer nessa história aqui que eu estou te contando. Tem um livro que o título é assim: é preciso ter muita fé para ser ateu. Aí uma ilustração que alguns contam é o seguinte: é como se você cresse que um caminhão transportando ovos, farinha e leite se envolveu no acidente, explodiu, e depois da explosão apareceram bolos feitos, todos escritos Feliz Aniversário. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Como é que de uma explosão você tem uma variedade com tanta beleza, sabedoria e funcionalidade, né? Cada inseto, cada animal dentro ali da sua estrutura. Então, gente, a criação revela a sabedoria de Deus, a criação revela a bondade de Deus. Deus nos coloca, não nos coloca em Marte, nos coloca num país, num planeta habitável. Nós temos água para beber, temos comida que brota do solo. Já pensou nisso? Adão e Eva não precisavam comprar comida, óbvio, nem produzir comida, brotava do solo. Deus fez um planeta habitável, né? Um planeta com todas as condições. Isso é bondade de Deus e o poder de Deus, né? Porque para Deus criar essa variedade, note a falta de poder do ser humano. A ciência atual não consegue criar vida, não consegue até replicar, pegando uma célula viva e replicando. Mas se eu der uma pulga para a ciência e falar assim: ciência, use aí toda a sua tecnologia para você ressuscitar essa pulga, para você dar um fôlego de vida para essa pulga, não consegue. Não. O fôlego de vida é um mistério de Deus, é só Deus quem tem o código da vida, tá? Então nós vemos o grande poder de Deus, tanto no micro, né? Se você pegar uma lente de laboratório, você vai ver um universo microscópico, as descobertas que fizeram ultimamente no DNA. Você tem mecanismos e máquinas funcionando no DNA que são uma coisa impressionante. Alguns dizem, inclusive, que nós só entendemos o DNA hoje por causa dos avanços de nanotecnologia. Estruturas e máquinas que funcionam de uma forma minúscula no nosso DNA. E tem ali código e informação muito mais do que qualquer computador que comanda o nosso corpo, tanto no micro quanto no macro, né? Se você pensar que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, você tem outros sóis maiores do que o nosso Sol, você tem galáxias maiores que a nossa galáxia, né? Andrômeda e outras.
Então, é uma grandeza do universo que quem criou tem muito poder para criar um universo desse tamanho, funcionando desta forma. Hoje a tecnologia é super avançada, estamos descobrindo muitas coisas, mas nada disso seria possível se Deus não permitisse. Exatamente. E Deus como que fala para a humanidade, ó, vai até aqui, descobre até aqui. Há uma série de coisas que a gente não tem cura, né? Não descobriram cura de câncer, não descobriram cura de uma série de coisas. Então Deus vai colocando, eu acho que como limites a ciência, para que ela não se ache onipotente, né? É Deus quem tem o controle. Sim. É muito interessante esse poder de Deus, porque Ele cria todas as coisas maravilhosamente perfeitas. Agora, como pode um ser humano com tanta complexidade no seu organismo ter evoluído de um macaco? Não que o macaco, o organismo dele também não seja complexo, mas o organismo humano é algo assim impressionante, como parece aquelas ferramentas que se encaixam perfeitamente. Como que pode ter vindo de um animal, não? Que nem dizem, outro dia eu ouvi, não sei quem falou assim, o ser humano é um animal irracional. Eu falei, eu sou não. Eu sou animal não. Eu sou alguém criado por Deus, não um animal racional. Sou um ser humano. E a complexidade do corpo humano é algo assim maravilhoso. E a mente humana, né? Eles vão dizer o seguinte, que nós viemos de um mesmo, que tanto macacos quanto homens vieram de um mesmo ancestral, né? Mas a questão continua. Darwin falou da origem das espécies. Darwin defendeu que uma espécie vai se transformando em outra no decorrer do tempo. Não há provas quanto a isso, né? Você tem os elos perdidos. O que são os elos perdidos? Eu tenho fóssil de peixe, eu tenho fóssil de sapo, mas deveria existir milhares de intermediários, né? Eu deveria ter milhares de fósseis para mostrar um peixe com uma patinha maior. Então esses milhares de fósseis que deveriam existir e não foram encontrados são os elos perdidos. Por exemplo, a girafa. No evolucionismo, a girafa ela foi criada com um pescoço do tamanho de um cavalo. Mas o esforço em conseguir folhas cada vez mais altas foram esticando o pescoço da girafa no decorrer de muitas gerações. A luta da sobrevivência, etc. Eu tenho fóssil de cavalo, de zebra, e eu tenho fóssil de girafa, mas eu não tenho os milhares de fósseis que deveriam existir intermediários, entendeu? As aves, uma linha do evolucionismo diz que as aves vieram dos macacos, os macacos começaram a voar, mesma coisa, eu não tenho seres intermediários. E aí você pergunta para o evolucionista, e os elos perdidos? Aí eles dizem, nós cremos que eles vão aparecer. Fé, de novo a fé. Sim, Silvana. Vai chegar o microfone. Em Gênesis, então, existe lá a descrição, né, que Deus fez cada animal segundo a sua espécie. Só que o homem, ele fez a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, não tem como... de fato, retomando a fala da dona Neuraci, nós não cremos que nós somos animais irracionais. A Bíblia apresenta o ser humano como a coroa da criação. É diferente. Os animais foram feitos segundo a sua espécie. Diz-se Deus, povoem-se as águas de animais marinhos. E em segundos, os oceanos estavam cheios de peixes. E milhares da mesma espécie. Quanto ao ser humano, Deus não disse assim, povoem-se a terra de seres humanos. Não. Ele fez como que um boneco de barro, soprou nas narinas o fôlego da vida e ele deu a primeira respiração, e ali você tinha Adão. Na sequência fez Eva, e aí deu a ordem, multipliquem-se. Então nós não somos animais
racionais. Nós somos outra coisa, nós somos coroa da criação, somos seres humanos. Ainda na fala da dona Neuraci, né? Darwin pregou que uma espécie se transforma em outra. E isso não é verificável na natureza, como nós já vimos. E vamos pensar nos macacos, né? Os macacos têm um ancestral em comum, mas você não vê, por exemplo, nos macacos um desenvolvimento. Você não tem macaco, mesmo no decorrer de, usando o termo evolucionismo, milhões de anos, evoluindo, aprendendo a fazer conta, escrevendo poesia, nem escrevendo, né? Então, onde é que está a evolução da espécie? Onde está a evolução da espécie? Sim. Mesmo no início do darwinismo, que ele fala que aquela sopa ácida tinha aminoácido reagindo com aminoácido, e aminoácido hoje em dia se comprova que não reage com aminoácido. Olha aí, tá. Eu estou me lembrando aqui do Ariano Suassuna, não sei se vocês já viram um vídeo dele. Ele pega um pregador de roupa e ele fala da inteligência que alguém teve para, com 2 pedacinhos de madeira e um pedacinho de metal, criar um pregador de roupa. Aí ele falou assim: dê isso aqui para os macacos construírem algo assim, que eles vão passar milhões de anos tentando construir algo assim. Sim, Sara, depois Denise. Puxando um adendo no que a irmã falou de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, eu acho que esse é o principal argumento contra o evolucionismo, porque o evolucionismo, ele precisa necessariamente partir de um pressuposto que a alma, que o nosso espírito não existe. Então é como se fosse um reducionismo material. Ele reduz o homem à matéria. Para igualar ele a um animal, para dizer que somos a extensão, né, o aprimoramento de uma espécie anterior à nossa. Mas o evolucionismo não vai responder quando a alma foi criada dentro dessa evolução. E aí, quando nós começamos a observar os atributos divinos que foram comunicados ao ser humano, mas não foram comunicados a nenhuma espécie animal, eu, ao meu ver, assim, acho que é o melhor argumento que podemos usar, porque a gente percebe que atributos divinos comunicados é realmente exclusivo da espécie humana. É verdade. Exatamente. Nós sabemos o que é senso estético, nós temos uma comunicação, nós sabemos nos comunicar com escrita, nós temos emoções que animais não têm, porque nós herdamos de Deus, né, atributos comunicados a nós. Então, é uma diferença gigantesca. Tá? Denise ia falar? Então, sobre tudo. E ele citou Jonas, que quando Deus falou para Jonas e para Nínive, e ele não quis, ele quis ir para Tarsis, quando ele chegou no porto, tinha um navio para Tarsis. Então, assim, aqui as pessoas falam assim: eu vou fazer, se eu jogar essa moeda para cima, se Deus abrir as portas, é aprovação. Então, assim, Deus te dá, mas o que ele fez com Jonas? É verdade. Todo tempo Deus está no caminho. Sim, é verdade. Mas, irmãos, fechando aqui esse ponto, de fato, Deus, é possível obter algum conhecimento de Deus olhando para a criação. Porém, esse conhecimento não é suficiente para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Em outras palavras, eu olho para a criação de Deus, vejo sabedoria, bondade e poder, mas só olhando para a criação eu não tenho informação sobre pecado. Eu até desconfio que algo deu errado, porque tem bactéria, tem doença, tem guerra, mas não está escrito em lugar nenhum da criação que houve uma queda, e muito menos que há um Salvador. Então, povos não alcançados, índios, civilizações que não foram alcançadas,
Eles, no máximo, conseguem entender que há uma divindade olhando para a natureza, mas eles não têm informação sobre pecado e sobre salvação. Quem é que traz informação sobre pecado e salvação? O próprio Deus, e manda registrar na Bíblia. Então cai a tese deísta de que nós precisamos apenas da criação, apenas da natureza. Não, ela é insuficiente. O livro da criação, como alguns gostam de chamar, ele é insuficiente, ele não tem todas as informações. Nós vamos ter todas as informações na Bíblia. Aí na Bíblia Deus detalha, inclusive como foi a criação de todas as coisas. É por isso que diz aqui: por isso, porque são insuficientes, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se, declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás do mundo, ele foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Então, cai a primeira tese do deísmo. A Bíblia é necessária, não apenas a natureza. A natureza é insuficiente, nós não temos todas as informações. Segunda, Deus sustenta pessoalmente a criação. O deísmo, como nós já vimos, diz que Deus criou todas as coisas e se afastou, deixou leis para governar o universo. Não é o que a Bíblia diz. Veja os textos bíblicos. Os textos vão mostrar que Deus sustenta pessoalmente, Ele interage. Olhe lá, Hebreus 1:3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Percebeu aqui? Deus cria o mundo e depois Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo até parece que tem leis funcionando, porque a providência de Deus, a sustentação de Deus é perfeita. É Deus quem sustenta. Outros textos que mostram isso. Salmo 104, todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo, se lhes dás, eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens, se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó, envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Deus interagindo com a sua criação, sustentando e alimentando a sua criação em todo o tempo. Neemias 9:6, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os preservas todos com vida, e o exército dos céus te adora. Olha aqui, Deus agindo, interagindo com a criação. Atos 17:28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Salmo 145, em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. É bem diferente do deísmo, um Deus distante, é um Deus cuidando da criação. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Jó 34, está lá. Deus cuidando da criação. Isaías 46:4, até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Deus interagindo com a criação. Gente, é Bíblia, né? Você tem Deus cuidando do seu povo no Antigo Testamento inteiro. É por isso que esse pessoal tem a Bíblia na mão, mas parece que não lê, porque não é um Deus afastado, é um Deus que interagiu todo o tempo com o seu povo. Deito-me e pego no sono, acordo por quê? Porque o Senhor me sustenta, não é um Deus longe. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta.
Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? São poucos textos, tá? Aqui a Bíblia inteira mostra Deus sustentando a sua criação. Terceiro, deixa eu só ver o tempo aqui. Terceiro, moralidade não tem valor em si, só Cristo salva. Nós vimos que o deísmo fala muito de moralidade. Tenha uma vida correta, faça tudo certo. Só que, gente, por nossas próprias forças, a gente não consegue viver certo. É só uma vida de aparência, tá? É Cristo quem nos salva. Veja o que a Bíblia diz: mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta ter uma vida correta se você não confia em Cristo. Você é salvo por Cristo, não por uma vida correta. Aliás, nesse mundo está cheio de gente que fala: não, eu não preciso de religião porque eu tenho uma vida correta. Precisa de Cristo, senão não vai se salvar. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. As nossas obras são trapos de imundícia, nenhuma das nossas obras podem conseguir salvação. Cristo viveu uma vida cumprindo toda a justiça e conseguiu para nós a salvação. Concluindo então, o deísmo nega a Bíblia, os milagres, a Trindade e Jesus como Salvador. O deísmo ignora o cuidado constante de Deus sobre a sua criação, um Deus distante. O deísmo dá mais valor à moralidade do que à obra de Cristo na cruz em favor do seu povo. O deísmo foi precursor do liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? É aquela ideia que ainda está muito presente hoje em algumas faculdades de teologia, em algumas denominações. É a ideia de que nós temos que olhar para a Bíblia com uma visão racional, tá? Então, os liberais de hoje dizem assim: olha, serpente não fala. Então, essa história de que a serpente falou com a Eva, isso aí é uma história de carochinha, é apenas uma poesia, isso nunca aconteceu. Isso, aí eles dizem assim: não, na verdade o Mar Vermelho não se abriu, é porque eles passaram numa parte do Mar Vermelho que ela é mais rasa, né? Então tem uma parte lá que é como se fosse uma montanha embaixo do Mar Vermelho, e eles passaram exatamente ali, naquela parte mais rasa. Pois é, aí você tem que ter mais fé para crer que o exército que vinha atrás morreu afogado no raso. Aí você tem que ter mais fé do que o liberal. Tem outra ótima: uma vez eu entrei numa livraria e aí eu encontrei um livro lá que se propunha a explicar todos os milagres, dizendo que não foram milagres, na verdade foram fenômenos naturais. Aí eu abri e caiu exatamente no texto de Moisés e da sarça ardente. A sarça ardia, pegava fogo e não se consumia, tá? E aí o autor dizia o seguinte: olha, é muito comum naquela região seca e quente você ter algumas combustões espontâneas. E é verdade, tá? Às vezes está tão seco, sol, combustão espontânea. Mas aí eu pensei: ok, mas a sarça ardia e não se consumia. Ela pegava fogo e ela não se destruía. Não, antes disso, aí ele escreveu assim: e o fato de ter fogo permanente ali é porque embaixo da sarça havia algum canal com gases naturais, e aí é por isso que havia muito fogo. Ok, mas não explicou o milagre, né? Como é que a sarça pegava fogo e não se destruía? Pode fazer o experimento: se você colocar fogo no arbusto, ele não vai pegar fogo para sempre, ele vai pegar fogo e vai acabar a folha, vai acabar o arbusto. Então você precisa ter mais fé para acreditar nessas explicações do que para crer no relato bíblico, né? O liberal não crê nisso. O liberal não crê que Jonas foi engolido.
por um peixe, um grande peixe. A Bíblia não fala em baleia, a Bíblia fala num grande peixe. Por quê? Porque isso seria impossível, um ser humano ser engolido. E já há relato na história, viu, de gente que sobreviveu dias dentro de baleia cachalote. Pesquise no Google, há relato de gente que foi encontrado vivo depois de ter sido engolido por baleia cachalote, que é aquela baleia com a cabeça mais grandona. Então, para o liberal teológico, e acredite, eles estão por aí, viu? Eles estão em igrejas hoje, em seminários, eles olham para a Bíblia e eles negam os milagres, eles tentam passar a Bíblia no tribunal da razão. Eu só creio naquilo que a minha razão disser, isso é possível de acontecer. É uma religião de incredulidade, na verdade, tá? O deísmo era assim, e o filho do deísmo é o liberalismo teológico que a gente encontra em algumas denominações, em alguns seminários. Então, que Deus nos mantenha fiéis à sua palavra, que Deus aumente a nossa fé para que nós creiamos nos poderosos feitos de Deus, que Ele sempre fez, e é um Deus de poder que continua fazendo milagres nos nossos dias. E eu não creio que exista um milagre maior do que a conversão, do que transformar o coração de uma pessoa. Esse é o grande milagre que Deus continua fazendo, inclusive aqui no nosso meio, transformando vidas, transformando corações. Esse é o grande milagre. Então, fiquemos firmes no Senhor. Sim, Leda. Uhum. Olha, o judaísmo acabou sendo uma religião de Antigo Testamento misturada com superstições. Hoje, o judaísmo hoje, tá? Então, o judaísmo hoje, ele vai crer nos livros do Antigo Testamento, mas eles se cercam de outras literaturas que seria mais ou menos o que a Igreja Católica faz com a tradição oral. Então eles dão o mesmo peso, né, aos livros do Antigo Testamento e a esses escritos judaicos. E aí você tem muita superstição envolvida. Eu já encontrei judeu crendo em reencarnação, por exemplo. Eu trabalhei num banco que era de judeus, e aí tinha vários judeus lá no setor. Por exemplo, uma prática que me contaram: quando o indivíduo morre, eles têm que tirar o colchão da cama e deixar o colchão em pé, porque se deixar o colchão deitado, a alma volta para o colchão. Onde é que no Antigo Testamento tem isso? Não tem. Então, o judaísmo hoje, ele está entrelaçado com uma série de superstições que não são o Antigo Testamento. Tá? Agora, de fato, há um paralelo entre o deísmo e o unicismo, que creem que só existe não existe trindade, existe Deus Pai apenas. Tá? O deísmo, muitos deístas criam nisso também. Eu falo aqui de muitos deístas porque o deísmo não é uma crença homogênea, não existe um manual do deísmo. Você tem deístas que creem mais ou menos no geral nas mesmas coisas, com variações, mas no geral eles não criam na trindade, criam num único Deus e uma única pessoa, como os judeus, né? Até hoje. Alguém pediu a palavra? Sim, Marli. Santos, hoje é judeu, né? E diz que assim tem que ser sepultado no mesmo dia que morre, senão a alma não descansa. E tem que assim, ser só enrolado em linho, porque tem que ter igualdade diante de Deus, e tirar tudo, por exemplo, próteses, lente de contato, essas coisas, nada pode entrar também. Então são superstições também, né? Sim. Muitas superstições, muitas coisas que eles começaram a crer que não tinha a ver com os 39 livros do Antigo Testamento. E na verdade, você já percebe um pouco disso no Novo Testamento, quando Jesus
tem os seus maiores embates com os fariseus. Você percebe ali que na época de Jesus, os judeus já estavam bem longe de uma fé de Abraão, Isaque e Jacó. E é por isso que Jesus os repreende tanto. Já é um judaísmo distorcido no Novo Testamento, já não é mais a fé de Abraão, Isaque e Jacó. Tanto é que eles rejeitam Jesus, né? Se fosse a fé de Abraão, Isaque e Jacó, eles teriam acolhido o Messias, eles teriam reconhecido o Messias. Ali já estava bem deturpado. Sim, Sara. Olha, nos livros que eu li, nos artigos que eu li sobre deísmo, não mencionaram maçonaria. Eu não sei se há uma ligação. Me parece que o deísmo é uma filosofia meio morta nos nossos dias. Ela deu esses frutos, né? Liberalismo teológico. Agora, me parece que a maçonaria é mais um conjunto de várias crenças. Então, se você quer ser maçom, você declara aí a crença numa divindade que não necessariamente seja o Deus verdadeiro, me parece, né? Eu nunca fui maçom, então eu não tenho os detalhes, mas me parece que a maçonaria é mais um conjunto de crenças que possibilita a todo mundo entrar sem descer a uma crença mais específica. Isso. É a sigla GADU, né? O grande arquiteto do universo. Ah, interessante. E G era o topo. Uhum. Letras gregas. E tem uma coisa também, né? Mesmo do pouco que eu conheço de... Não. Na verdade é o seguinte. Esse G é de Gadu. Gadu, grande arquiteto do universo. É a sigla que eles usam. Por que arquiteto? Porque maçonaria, maçom é pedreiro em francês. Tá? Então, a origem da maçonaria teria a ver com segredos de construção. É por isso que eles usam aventais, é por isso que o símbolo é um compasso. Toda a simbologia deles tem a ver com construção, com arquitetura. Né? É como se lá no passado, segredos de arquitetos, de construtores, para construir aquelas construções gigantescas, fossem sendo passados entre eles. Por isso que tem tanto segredo. Eles usam aventais. Por isso que eles denominam Deus como um grande arquiteto. Essa é a figura que eles usam. Não há problema em nós chamarmos Deus de arquiteto. Eu teria uma certa prudência para não ser confundido com maçom, né? Sim. Sem presbítero. O arquiteto usa coisas que existem. Coisas que existem. Deus não usou nada que existe, ele não é arquiteto. É verdade. Ele não é arquiteto, ele fez tudo do nada. Ele usa os elementos da natureza. Então, o grande arquiteto pressupõe que ele está usando alguma coisa feita. Né? Uhum. Aquele texto de Provérbios fala que a sabedoria está no arquiteto. Eu não me recordo, depois a gente acha esse texto. Agora tem uma questão também, né? Sem me estender, porque a aula não é sobre maçonaria, mas há várias ordens de maçons também, né? É um assunto mais complexo. Mas eu diria que, agora voltando ao teu ponto, Sara, eles não assumem o deísmo como religião. É uma mistura de crenças que eles têm lá. Né? Como? Na verdade, a maçonaria foi antes do deísmo.
É possível, é possível. Há uma certa obscuridade aí sobre quando teria começado a maçonaria, mas há essa possibilidade. Tá? Ok. Meus irmãos, mais alguma questão sobre o deísmo? Alguma coisa que não ficou muito clara? Eu acho que deu para pegar, assim, a ideia, né? Das crenças básicas, e a refutação é totalmente refutado pela Bíblia. Nós cremos num Deus que faz milagres e que interage, um Deus que opera não apenas na criação, mas sobrenaturalmente, né, muitas vezes, e Ele cuida da sua criação. Então vamos orar para encerrar. Pai Santo, te louvamos por Tua palavra, que nos orienta corretamente sobre o que o Senhor é e o que o Senhor fez e continua fazendo em benefício da Tua criação, especialmente em benefício do Teu povo, Pai. Nós queremos Te agradecer porque temos a Tua palavra na nossa língua, em nossas mãos, e podemos, Pai, conhecendo a Tua palavra, ficar bem preparados e prevenidos contra os erros que têm surgido no decorrer da história e na nossa época. Pedimos que nos abençoe, de modo que leiamos cada vez mais a Tua palavra para tê-la no nosso coração, e assim, além de percebermos o erro, que nós possamos livrar pessoas do erro, pessoas que têm seguido superstições e informações que não procedem de Ti, e ensinos heréticos, ó Pai. Ajuda-nos a sermos instrumentos nas Tuas mãos para aquelas pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor, no nosso trabalho, na escola, na vizinhança. Usa-nos como instrumentos do Senhor, Pai. Abençoa-nos no decorrer deste dia, dá-nos um dia na Tua presença, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.